Bom, gente, eu sou o professor Alzir e nesse momento nós vamos fazer assim, algumas considerações da integral definida. A razão dessas colocações tem sido por conta das grandes dificuldades que nós temos de apresentar para os nossos alunos aí de licenciatura a integral de Riemann, né, num procedimento científico. Então, o que nós achamos é que a transposição didática, né, a forma de a gente estar mostrando isso, não muito abstrata, né, dando algumas ideias para que eles percebam uma verdade na integral definida, isso pode ajudar o entendimento. Então, é verdade que a integral definida ela é feita de forma mecânica, né, automática, mas há de se ter, né, o entendimento, acho que vale o entendimento. Muito bem. Então, nós vamos aqui, né, fazer uns rabiscos, né? Então considerem isso, né, já que são ideias que eu estou colocando aqui, saindo nesse momento, mas vamos entender que nós tivéssemos que achar a integral de 1 a 2, né, de uma função que a gente vai se colocar bem simples, x ao quadrado dx, certo? E essa representação, né, o próprio símbolo de integral, ele tem uma representação de somatório. A integral, ela surge na busca, né, de áreas. Existem procedimentos, né, desde a Grécia para se calcular a área formando abaixo de curvas, por exemplo, entre curva x ao quadrado e o eixo x, formando trapézios, né, vários trapézios, formando retângulos. É evidente que esses procedimentos, vamos dizer assim, artesanais, eles chegam próximo da área, mas não verdadeiramente vai dar a área com a sua total precisão. Mas aqui, né, nós temos uma representação, né, onde, se nós olharmos para esse gráfico, né, que é um gráfico de parábola, x ao quadrado, nós temos uma curva, vamos pensar aqui exatamente só essa parte, onde nós vamos ter um intervalo, por exemplo, de 1 a 2. Né? Então, quando estabelece aqui, nós estamos fazendo isso numa forma assim, não científica, tá? Só dando algumas ideias. Há aqui de se entender essa representação como o dx, tá? Como se aqui nós tivéssemos um retângulo, tá? Vamos botar assim, quase como um segmento de reta, onde a base desse retângulo é um dx. E esse dx é considerado, tá, um valor absoluto, né, positivo, infinitamente pequeno. Quer dizer, tão pequeno, que tende a se aproximar com essa representação aqui de segmento de reta. Certo? É lógico que isso é filosófico, quer dizer, o dx é infinitamente pequeno, quer dizer, só no nosso pensamento. E é lógico que quando eu, por exemplo, quero achar essa área, se eu pensar nesses retângulos onde o dx ele é infinitamente pequeno, eu vou ter uma varredura aqui, né? Quando eu estou pensando numa área abaixo da função x ao quadrado, o eixo x, no intervalo 1 a 2. A nossa proposta é essa, né? Achar a área abaixo da função, por exemplo, vamos colocar aqui f de x igual a x ao quadrado, abaixo dela, né? No intervalo 1 a 2 e acima do eixo x. Então, se eu penso nesses retângulos colocados infinitamente próximos, eu vou ter exatamente, quando isso aqui está tão próximo, imagina que eu vá fazendo isso, eu vou ter aqui o preenchimento da nossa região. E a altura, né,
quando eu penso na altura de cada retângulo, eu estou pensando exatamente na imagem, né, quando eu estou ocupando aqui esses números reais, que são infinitos, né, entre 1 e 2. Conforme eu ocupo cada posição de um número real, eu estou ocupando uma imagem. E esse pensamento, vamos dizer assim, intuitivo, na nossa imaginação, vai gerar o que a gente chama de área. Então, a nossa área, tá, é como se eu tivesse aqui, tá, retângulos, onde aqui é a base dos nossos retângulos, e o x ao quadrado esse dx é único, que seria aqui a base, né? A base é igual para todos, e o x ao quadrado seria a altura de cada retângulo desse, quando ele vai ocupando essas posições aqui dentro. Então, a integral, por exemplo, de 1 a 2, dx representa área, representa a superfície. Aí vem uma coisa assim brilhante, né? Desenvolvida aí nos anos de 1700 pelo matemático Newton e pelo matemático Leibniz, que foi exatamente a relação entre a integral, né, e a derivada. Então, percebeu-se não, definiu-se que a integral de x ao quadrado dx é uma função que derivada vai dar o x ao quadrado. Então, a gente já vai colocar aqui x ao cubo sobre 3 mais c é a integral de x ao quadrado dx. Por quê? Porque se nós derivarmos x ao cubo sobre 3 mais c, né, vamos botar assim, tá? Vai dar igual a 3x2 sobre 3, derivada de constante é zero, dá exatamente o x ao quadrado. Então, há uma relação entre integral e derivada. Agora, o que fez, né? Qual é a grande causa, o que levou a isso? Sabe-se, aí eu estou muito rápido, sabe-se que a derivada de uma função, tá? Quando eu derivo, vamos botar aqui, quando eu derivo x ao cubo sobre 3, tá, mais c em relação a x, e eu obtenho 3x ao quadrado sobre 3, que é x ao quadrado, essa derivada, isso aqui é a derivada dessa função, isso aqui representa variações ou uma taxa de variação em relação a x ao cubo sobre 3. Então, se eu estou derivando essa função, a minha derivada, que olhando particularmente para aqui, x ao quadrado, esse x ao quadrado é uma lei que vai dar a taxa de variação dessa curva aqui, certo? Por exemplo, essa curva, vamos só colocar aqui a curva, ela é uma curva desse tipo. Então, à medida que eu estou aqui nesse ponto, eu tenho uma taxa de variação, de crescimento aqui, aqui. Então, me parece que muito próximo do zero, a taxa de variação é menor do que uma taxa de variação que está mais afastada do zero. Então, se eu pegar, por exemplo, a derivada, né, que a gente definiu assim, a f' de x deu x ao quadrado, nessa aqui. Então, se eu botar f' de 1, eu tenho 1 ao quadrado. F' de 2, eu tenho 2 ao quadrado. Então, esses números, né, 1, 4, olhando para a função x ao cubo sobre 3, representa a taxa de variação, né, como é que ela cresce quando ela vai passando pelo 1, pelo 4. Né, na proximidade do 1 e na proximidade do 4, há aqui uma variação. Muito bem. E aí, o que você observa, então, quando você diz assim, olha, a integral de 1 a 2 de x ao quadrado dx é uma função cuja derivada dá x ao quadrado. Então, nós vamos colocar essa função, sem aqui falar de regra, só estabelecendo
né, o nosso objetivo. Então é x ao cubo sobre 3. Mais c, como a gente já até colocou aqui, porque se eu derivar isso aqui é constante, qualquer constante, quando eu derivo dá o x ao quadrado, certo? Bom, então o que acontece entre isso aqui, na realidade, como nossa proposta, né, que a gente colocou, isso aqui vai representar a área dessa figura que eu estou querendo calcular aqui, que é abaixo de x ao quadrado, entre 1 e 2. Então, esses valores aqui são valores de área, né? Mas eu não quero, eu quero exatamente a área, certo? Eu quero exatamente a área, né, entre 1 e 2 da função f de x igual a x ao quadrado. E entenda que aqui, quando eu digo assim, a integral, vou botar assim, a integral de x ao quadrado dx, de 1 a 2, né? Vamos botar de 1 a 2 não, a integral de x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3 mais c, e eu olho para isso, derivo isso da x ao quadrado, então esses valores aqui, isso aqui vai representar a taxa de variação de x ao cubo sobre 3, é a taxa de variação. Então, quando eu olho aqui, derivo da x ao quadrado é a taxa de variação dessa função. Então, na medida que eu olho para x ao quadrado aqui, eu estou vendo x ao quadrado como taxa de variação de x ao cubo sobre 3, certo? Então, quando aqui é 1 e eu obtenho 1 ao quadrado, vamos botar aqui 1 ao quadrado, quando aqui é 1a e eu obtenho o a ao quadrado, quando aqui é 2 eu obtenho o 2 ao quadrado, que é 4, esses valores aqui vão representar a taxa de variação de x ao cubo sobre 3. Que na realidade são o quê? São segmentos, porque isso aqui é a imagem de x ao quadrado, então são segmentos que estão aqui, exatamente à altura desse retângulo, são esses segmentos, imagem de x ao quadrado. Então, quando eu estou variando, por exemplo, de 1 a 2, de x ao quadrado dx, e eu corro aqui dentro, né, eu tô tendo, né? Eu estou tendo aqui, não vou colocar o c, vou deixar x ao cubo, eu estou tendo aqui, olhando o 1 e o 2, de 1 a 2 correndo aqui, eu estou tendo exatamente a área de uma lei que particularmente eu estou dizendo, é derivada de x ao cubo sobre 3. Então isso aqui, conforme eu estou achando para cada valor desse, né, corresponde à taxa de variação desse. Eu estou encontrando esses números, que são exatamente esses segmentos que estão aqui, ó, eu estou correndo aqui dentro, como eu mostrei aqui, eu estou correndo aqui. Só que, para cada valor desse que eu estou colocando aqui, que é a taxa de variação, existe uma lei, certo? Existe uma lei que, se eu colocar um 1 nessa lei, vai representar a área. Vai representar a área. Então, Newton e Leibniz, pensando dessa forma, eles tinham que pensar em uma igualdade que tivesse relação. Não podia inventar qualquer igualdade. Então, a derivada desse cara dá esse. Conforme eu corro aqui, quando eu vou botando aqui os valores, eu vou gerando a área de x ao quadrado. Certo? Geometricamente eu estou vendo que é a área. E essa área, né, que cada valor desse aqui na realidade é a taxa de variação, mas quando corre gera área, vai me levar, né, quando eu botar essa variação aqui dentro, vai me levar esses valores numéricos corresponderem à área, né? Então essa corrida aqui que me gera números aqui, quando eu boto 1 aqui, quando eu boto 1,1, 1,2, quando eu boto o A, aqui, ó, se eu botar o A aqui, o A ao cubo
né? Está me representando o valor de área, por exemplo, sei lá, de um retângulo aqui. Bom, então se eu pegar agora, veja, se eu pegar agora o x ao cubo sobre 3, né? Que são valores numéricos de área, e correr, como eu corri aqui, de 1 a 2, né? É como se fosse agora eu olhando para a função x ao cubo, vamos dizer assim. Então, quando eu corro de 1 até 2, os meus valores em x ao cubo sobre 3, né, vai ser 1, que é 1 ao cubo sobre 3, e aqui 2 ao cubo sobre 3. Então, enquanto a taxa de variação varia de 1 e 2, gerando a área. Por que eu falo taxa de variação? Porque tem um casamento aqui, o que ele tinha que formar. Então, enquanto a taxa de variação de x ao cubo sobre 3 varia de 1 a 2, e a taxa de variação são esses segmentos, então gera a área. Nesse caminhar aqui de taxa de variação, vai me gerando, nessa função, valores que aqui vai representar a área. Então, quando eu tenho uma variação de área de 1/3 para 8/3, eu tenho ali dentro 8/3 menos 1/3 de área, que é 7/3. Então, o que foi feito aqui? O que na realidade foi feito? Tá, vamos passar aqui para uma outra folha. Quando ele tinha essa função x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado, ele encontrou uma lei, tá? Ele encontra uma lei que é x ao cubo sobre 3. Vou pensar nisso, porque esse mais c, quando ele aplica a integral definida, sai. Então ele encontra essa lei. Esta lei, tá, que está relacionada com essa, é uma lei que ele estabelece. Olha, a integral de x ao quadrado dx, que é a representação de área, é x ao cubo sobre 3. Quando ele varia de 1 até 2, ele está fazendo com que esses números aqui, ó, que vão representar exatamente as imagens de x ao quadrado, mas que representa a taxa de variação de x ao cubo sobre 3, vai representar a taxa de variação, certo? Então, quando ele corre aqui, por exemplo, de 1 a 2, nesse processo, cada valor numérico desse aqui é a taxa de variação de x ao cubo sobre 3, mas que aqui, geometricamente, quando ele correr, varre essa área. Isso aqui varre a área. Mas essa área, pela definição, é definida por uma lei que você obtendo a área variando, né, de 1 a 2, na lei. Então, você entra com 2 aqui, que é 2 ao cubo sobre 3, menos 1 ao cubo sobre 3, que dá 8 menos 1, 7/3. Então, ao se calcular a área abaixo de x ao quadrado, eixo x de 1 a 2, encontraremos 7/3. Bom, gente, muito rapidamente, eu sei que é complexo isso, aqui a gente só teve esse objetivo, né, para quem tiver aí interesse ou alguma ideia que possa perceber melhor essa relação entre a integral e a derivada e o cálculo de área por integral definida. Um grande abraço a todos e obrigado.